Quando eu li que muita gente estava se referenciando a esse filme como um dos melhores filmes do Homem-Aranha já feitos, eu confesso que eu fiquei com o pé pouco atrás. Mas faz sentido. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Kathleen Peixoto, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito aqui, já pega esse momento pra se inscrever, curtir esse vídeo, que tem vários conteúdos muito legais saindo aqui já. E tem muitos conteúdos mais legais ainda também preparados aí, sendo elaborados pra sair aqui nesse canal. Se você quiser uma coisa ainda mais próxima, vai lá no meu Instagram, que lá sai conteúdos todos os dias sobre filmes, séries, cultura pop, entretenimento, esse mundo geek maravilhoso que a gente ama. Eu te garanto que você não vai se arrepender, então vai lá me seguir, ficar por dentro de todos os conteúdos, novidades que estão saindo por aí também. E hoje nós vamos falar sobre Homem-Aranha, Um Novo Dia. Esse aqui é um review sem spoilers do filme, tá? Eu tentei ao máximo enxugar tudo, galera. Olha, as minhas anotações, não dá pra vocês verem. Eu tirei muita coisa, porque não dava pra falar, entendeu? Mas é isso aí, pra gente conversar de fato do filme como um todo. É isso aí, vamos conversar sobre isso sem spoilers. Eu acho que aqui como um todo, um destaque muito grande nesse filme são as cenas de ação. Elas são muito bem dirigidas, são muito bem criativas e passam um peso que eu tava sentindo até falta nos últimos filmes. Não só filmes do Homem-Aranha, né, da Marvel, mas dos filmes da Marvel em si. Eu vou falar um pouco dele mais pra frente, mas isso se dá, obviamente, ali ao diretor, né, o Dustin Daniel Cretton. Tem momentos que de fato dão ali né, quase como um arrepio do Peter. Mas de fato dá um arrepio, um calafrio assim mesmo. Tu assiste, tu fica uau. Achei bem legal. Nas atuações, nós temos ali alguns personagens, né? Eu tô tentando focar mais nas atuações principais, porém eu acho que é bom pontuar que as atuações dos demais, né, dos personagens coadjuvantes ali, MJ, Ned, o Justiceiro, a Sadie Sink, né, a Lisa Collins Zayas também, que eu vou falar um pouco dela mais pra frente. Eu acho que as atuações ali como um todo estão bem interessantes mesmo. Você de fato consegue sentir a consistência dos personagens ali nas atuações, as características, as personalidades. Você de fato percebe os personagens que estavam nos outros filmes e voltaram pra esse agora, né, pelo menos os personagens com mais relevância. Você sente que de fato tem uma presença, né, são os mesmos personagens, passaram por mudanças, mas são os mesmos. Deu pra entender? A maior mudança, de fato, sendo ali o feitiço do Doutor Estranho, né? Que fizeram ele esquecer o Peter e tudo mais. Mas você entende, você percebe a crescência, você percebe as mudanças e você percebe também o que permaneceu. Continuando nas atuações, o Tom Holland entrega muito mesmo. Eu não sei se é a melhor performance dele como Peter Parker, como Homem-Aranha, porque pra mim, sem volta pra casa, eu sinto que ele ainda me emociona mais. Porém, aqui ele conseguiu soltar algumas lágrimas sim, porém uma emoção a mais quando ele tava ali com uma outra personagem, com outro personagem, então eu acho que agregou bastante. Mas pra mim, eu sinto que ele me emociona mais em Sem Volta Pra Casa, mas eu achei bem bom aqui também. Ele é muito bom, ele convence do começo ao fim, como Peter Parker, como Homem-Aranha, não é uma coisa individual. Sabe quando a pessoa fala, eu prefiro o Homem-Aranha do Tobey, o Peter do Tobey, eu prefiro o Homem-Aranha do Andrew, meu Deus. Aqui ele consegue de fato convencer como os dois, né, então até nas mudanças que o próprio Peter precisa passar, tal qual o Homem-Aranha, é mesmo a consequência, né? As mudanças que o Peter passa, né? Acontece com o Peter, acaba que muda também, acaba que afeta ali o Homem-Aranha de alguma forma também. Tem essas mudanças. Então eu gostei de ver mais dessa dinâmica de estarmos vendo de fato e gostar de um Homem-Aranha e um Peter Parker sendo ali o mesmo ator e tudo mais. Então eu acho que ele convence de fato como os dois, até como um Peter, mas também como um Homem-Aranha mais maduro, passando por mudanças, de fato tendo que reconstruir sua vida do zero. Sabe quando o pessoal bagunça falando que eu queria ver de fato esse Peter Parker sofrendo e tudo mais? É porque aproxima um pouco mais da realidade, né? Você vê ali ele morando sozinho, ele tendo que reconstruir a vida, ele vivendo de rotinas, né? Então você acaba que se identifica até mais com ele, né? Então eu achei bem interessante essa dinâmica deles. Porque são duas pessoas diferentes, mas a mesma pessoa. Entendeu? E a Sadie Sink, hein? Ela rouba a cena sempre que aparece. É incrível o nível de atuação, o nível, sabe? O nível da Sadie Sink é maravilhoso. E eu só vou contar isso porque senão a mais que isso é spoiler. E não é esse o propósito hoje. Mas de fato você entende o que vem mais pra frente através da personagem dela. E eu achei isso um
uma coisa bem legal, bem interessante. Até porque ela também ajuda a trazer uma certa mudança no próprio Peter, né? Traz uma mudança ali nesse personagem, um personagem que tinha a cabeça centrada em algo, e aí ela vai lá e traz essa mudança. Então eu gostei também dessa dinâmica. Vamos falar agora da Lisa Collins-Ayas, né? Nossa Yes Jeff de The Bear, né? Uma série que eu gosto muito dessa personagem também. Ela tá aqui no filme como a detetive Dee Wolf, né? Jean Dee Wolf. E eu gostei muito da personagem dela, dessa dinâmica que ela tem com o Homem-Aranha, né? Não com Peter Parker, mas Homem-Aranha. É uma dinâmica muito legal, muito interessante de se ver, que mesmo o Peter Parker não existindo na vida deles ali, né, ainda há uma certa dinâmica muito legal com o Homem-Aranha. Você vê ali que eles se ajudam ali na parte do combater do crime em Nova York, né? Ela dá as informações, ela recebe informações com ele também, eles vão se ajudando ali para poder manter Nova York um lugar mais pacífico e tudo mais, livre dos crimes. Então é uma dinâmica bem legal, pouco parecida também ali com o jogo, né? Eu vou já falar um pouco mais disso, mas o jogo de PS4, né? Na verdade, nesse filme como um todo tem diversas semelhanças ali com o jogo, né? Se você jogou o jogo, você vai entender. Se você nunca jogou o jogo, mas viu alguma gameplay ou uma coisa assim do tipo, você também conseguiu reparar nas referências, nas semelhanças, né, do jogo com o filme, principalmente ali em algumas cenas de ação, né, alguns movimentos que o Homem-Aranha faz, quando aparecem alguns soldados ali, né, então tem uma luta ali entre eles, né, nas cenas de ação com os outros personagens também, então você consegue ver a semelhança do jogo com o filme, e eu achei muito bacana, porque parecia muito... sabe, veio o déjà vu de eu jogando o jogo e eu assistindo ali, inclusive da personagem da Dee Wolf também, porque no jogo também tem a personagem, só não lembro o nome dela, mas no jogo também eles têm essa dinâmica, né, de ela ajudar ele com informações, enquanto ele ajuda a limpar a cidade dos crimes e tudo mais. Todo ali o negócio do centro de detenção também é bem semelhante, eu gostei muito. Enfim, já mudei totalmente de assunto, vamos voltar pra cá. Sobre os personagens convidados, vamos conversar aqui sobre aqueles que a gente já sabia que estava no filme, né, nos trailers a gente viu, confirmações gerais a gente sabia que eles estariam. Começando pelo Justiceiro. O Justiceiro eu achei ele top, eu achei ele bem legal, porém, talvez muita gente não concorde comigo. Na verdade, eu acho que não é polêmica, porque eu vou falar e vou complementar com algo que eu acho que faz sentido. Eu acho que o filme funcionaria bem sem ele. Eu entendo o porquê ele está no filme, porque de fato a gente tem, né, tá tendo, na verdade, essa necessidade de conectar todos ali, né, por causa que é um universo compartilhado, tem 2 grandes filmes vindo aí, então tem a necessidade de estar conectando todos aqueles que a gente achava que não era do mesmo universo, mas é do mesmo universo, então eu entendo a necessidade. Mas é aquele negócio, né, o filme funcionaria sem ele, mas ainda bem que ele tá lá. Porque eu gostei muito da interação dele também com o Homem-Aranha, né? É uma coisa aquela dinâmica de a gente sentir que o Peter Parker está muito sozinho, mas o Homem-Aranha não. Então eu achei bem legal. Vamos falar de Bruce Banner agora, que eu estou agoniada com o que estão fazendo com esse cara. Mas não é nenhuma agonia de tipo assim, é horrível, ele não devia estar... Não sei o que. É tipo uma agonia de deixa ele em paz, sabe? Deixa ele em paz. Quando ele finalmente consegue abraçar o lado Hulk dele, alguma merda acontece. Aí ele consegue inibir o lado Hulk dele e aí alguma merda acontece. E eu falo aqui do Hulk bem direto porque a gente viu nos trailers que ele estaria lá, né? Então assim, é uma coisa que me dá um pouco de agonia, porque quando ele finalmente parece estar em paz com o Bruce Banner, aí eles trazem ele só pra virar de novo um monstro, sabe? Então isso me dá um pouco de agonia, mas é aquela agonia, sabe, mais emocional do que de fato técnica, sabe? Mas dá um pouquinho de dó também mais pra frente, né? Por causa dele se transformar no Hulk novamente e ele, sabe, sentir aquele negócio de... que ele já tinha falado lá em Era de Ultron, né? Quando ele também vai embora também, lá em Era de Ultron também, né? Quando ele vai embora, o motivo e tudo mais. Então tu fica meio sentida, mas é uma grande ajuda que o Bruce Banner também dá ali pro Peter nesse momento também, né? Graças a ele que o Peter consegue fazer certas ações que determinam o rumo de algumas situações ali no filme, né? Então eu achei bem interessante também. Eu queria falar de mais um outro personagem, mas pra falar desse personagem eu teria que dar spoiler sobre algumas outras coisas. Então eu só vou deixar aqui aberto que é um grande pontapé também esse personagem que eu iria falar pro futuro da Marvel, das próximas sagas também, né? Que é aquele tipo de ameaça que tu sabe que vai ser importante mais pra frente, sabe? Então eu queria deixar só esse ponto aqui, e aí num momento futuro lá no meu Instagram, talvez, eu possa vir aqui e falar, ou lá no meu Instagram, e falar sobre esse personagem também. E fazer uma menção honrosa pra outra personagem que aparece também, que é maravilhosa, que é incrível também
o carisma e a atuação e o nível dessa personagem também. Então, mais pra frente também, no futuro bem próximo, lá no meu Instagram também eu falo um pouco mais sobre isso. Então já vai lá me seguir no meu Instagram também pra você ficar atento nisso. Indo um pouco pras partes mais técnicas ali do filme, né? Na direção a gente tem ali o Dustin, enfim, Daniel Cretton, que é o mesmo diretor de Shang-Chi. Então tu percebe pelas cenas de ação que realmente tem um quê de Shang-Chi, até porque você pode reclamar do que você quiser em Shang-Chi. Eu gosto do filme, mas você pode reclamar do que você quiser em Shang-Chi. Mas as cenas de ação são uma coisa, são uma beleza à parte. Ele veio pra cá e a gente também sente um pouco desse toque, né? Depois que você pode até nem ir sabendo quem é o diretor, mas depois quando você vai pesquisar, você realmente fica, pô, é verdade, tu lembra das cenas e fica, caraca, o link realmente é real. É muito legal, porque as cenas de ação, como eu falei lá no começo, são bem dirigidas, são bem criativas, tem vários elementos ali envolvidos e dá pra perceber esse toque, né, essa assinatura do Dustin, enfim. E o roteiro ficou por conta ali dos mesmos roteiristas de Sem Volta Pra Casa, né, que é o Eric Sommers e o Chris McKenna. Agora, pra mim, nem tudo funciona. Alguns diálogos, pra mim, ali, não sei se artificial é a palavra certa, mas é um problema que eu tenho com a Marvel que me pega um pouco. Eu gosto muito dos tons de piadas, assim, soltos, sabe? Da Marvel. A cena lá em Guerra Infinita com o Peter, o Tony, o Stephen, né? O Drax. Então, eles ali, né? Quem é Gamora? Eu te faço uma pergunta melhor. Qual é? Por que Gamora? Né? Então, gosto muito dessa dinâmica de algumas piadas da Marvel, mas aqui teve um ou dois momentos assim esporádicos mais específicos que me pegaram muito, que é essa necessidade da Marvel de insistir ainda em colocar piadas em momentos que pediam mais silêncio. Nem toda cena precisa quebrar a tensão. Às vezes, justamente é esse silêncio que faz a emoção funcionar. E em muitos momentos aqui, eu até virei pro meu amigo que tava do lado, eu falei, cara, não tinha necessidade. A lágrima até deu ré, entendeu? Porque era um momento relativamente importante no filme, e aí teve essa quebra que me pegou um pouco, e um outro momento também ali, eu acho, uns 2 momentos específicos, mas ainda assim foi um pequeno problema, mas é um pequeno problema, mas assim é um problema ainda, né? Então é essa necessidade de colocar piadas em momentos que não precisa de piadas, em momentos que era pra de fato a gente estar sentindo mais a emoção do filme. Mas saldo positivaço em relação a isso, né? Mas mesmo assim queria pontuar também esse pequeno ponto fraco pra mim. Ainda é de fato um filme mais maduro, né? Do herói no UCM, mais redondo, mais consistente, né? Tem o início, o meio e tem o seu fim. Conseguiu fechar as lacunas que eles mesmos colocaram, né? Deixando aqueles ganchos de praxe da Marvel, né, para os próximos filmes, até porque é um universo compartilhado, então precisamos desses ganchos aí para poder dar um pontapé, uma ponte para outras coisas. Os personagens são muito bons, a dinâmica, a química entre eles é muito boa, dá para perceber que de fato tem uma crescência ali de alguns personagens que estão recorrentes, né, tem essa crescência da química, da dinâmica, os personagens novos que chegaram também, que eu gostei muito da dinâmica da sua grande maioria, com o Peter Parker, ou com o Homem-Aranha, ou com o Peter Parker e o Homem-Aranha, né, mas eu gostei demais dessa dinâmica, dessa química, é muito boa e é crível, né? Dá pra você acreditar que de fato tem ali essa amizade, esse afeto, esse apreço, né? Essa ajuda, sabe? Dá pra sentir mesmo, até nos personagens que a gente tá vendo agora, como o personagem da De-Wolf, né? Que é a personagem da Lisa Collins Zayas, que é uma personagem que tá aparecendo aqui agora e é diferente dos quadrinhos, né? Ainda bem que é diferente, né? Você sabe, né, se você conhece um pouco, você sabe do destino dela, né, e tudo mais, então, do que acontece ali, do enredo dela nos quadrinhos. Então é legal ver um pouco dessa diferença aqui. O ritmo é muito legal, o filme não é pesado, ele é bem fluido, você não sente o peso da tela, e olha que eu fui irresponsável de não procurar os ingressos antes, e eu sentei bem na frente, eu sentei na segunda fileira, na fileira B, próximo à tela, né, então eu tava praticamente aqui, assim, ó, assistindo. Tirando o fato de ser uma tela enorme e ter dado dor de cabeça em mim por causa da tela em si, o filme não deu, sabe, não foi pesado nem nada, o ritmo muito fluido, esse é uma grande trabalho da edição também e da direção do filme, com uma direção muito boa, que soube de fato escolher os seus momentos, tirando um ou outro ali, como eu falei, mais acima, mais um pouco atrás, né, que teve alguns momentos ali sem necessidade de um tipo de direcionamento, mas é uma direção que soube de fato escolher os momentos de forma bem certeira, né? Deu
um gancho, deu um arrepio, deu uma alegria, uma tristeza. Então soube escolher de fato momentos assim bem legais mesmo. No fim das contas, pra mim, esse filme mostra que a Marvel ainda sabe sim fazer um bom filme quando ela quer. Depois de uma onda aí de filmes mais ou menos, ruins, péssimos, né? A gente teve a certeza com esse filme que a Marvel tá querendo de fato calar nossa boquinha, tirar todos os bullies que estão fazendo com ela, mas de fato realmente prezando pela qualidade e não a quantidade, né? O chefão da Disney já falou sobre isso, o bonezão lá, o Kevin Feige também já falou sobre isso. Eles querem prezar agora pela qualidade e não pela quantidade. Então a gente consegue entender aqui nesse filme que de fato eles estão sendo verdadeiros nessa frase, né? Nesse texto, porque realmente você percebe que é um filme, um ótimo filme, de fato entra ali em top 5, top 3 melhores filmes de Homem-Aranha. É um filme que de fato tá dando um pontapé a mais pra Marvel, dando um pouco mais de coragem e confiança pra ela também, e uma coragem e confiança pra gente também estar colocando na Marvel em si, né? Deixa a gente até um pouco mais animado pro que a gente vai ver pro futuro da Marvel. Quantas vezes eu falei Marvel só nessa frase aqui, nesse último parágrafo? Enfim. Tem os seus problemas? É claro que tem, né? Mas bem pontuais, e o saldo, tirando isso, né? Ou com isso, o saldo continua sendo muito positivo. E sinceramente, se alguém disser que esse filme é ruim, o problema talvez não seja o filme, porque é um filme muito bom. Então esse foi o meu review sem spoilers de Homem-Aranha, Um Novo Dia. Se você gostou desse vídeo, curte esse vídeo, por favor. Se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de mais conteúdos como esse. Se por algum motivo, alguma coisa você discordou, não gostou, comenta aqui embaixo também, que eu quero conversar com você, quero ver o seu ponto de vista também. Claro que com muito amor e carinho, mas coloque aqui embaixo que eu também quero saber, quero entender um pouco mais da sua perspectiva, da sua opinião sobre esse filme, né? Então coloque aqui embaixo, os comentários estão abertos para vocês conversarem também, sempre com carinho, amor, paciência, né? Lembrando que a opinião de um não precisa necessariamente ser a sua opinião, mas pode colocar aí também pra gente conversar um pouco sobre isso. Agora, se você quiser uma coisa bem mais próxima ainda, vá lá no meu Instagram, que lá, como eu falei no começo do vídeo, tem conteúdo saindo diariamente sobre o mundo pop, né? Sobre filmes, séries, cinema, entretenimento, mundo geek. Então vai lá também, que tem vários conteúdos muito legais. Soltei um pequeno review lá também, então se você quiser assistir lá também, pode ir lá. Curte o vídeo, segue lá também, pra você ficar por dentro de várias coisas legais. E me ajudar também a crescer o perfil lá, que tá dando uma crescida bem legal. Então se você quiser ir lá também pra gente estar um pouco mais próximo, seja bem-vindo. E é isso, vai assistir Homem-Aranha, Um Novo Dia no cinema. Como eu sempre, em alguns reviews lá no Instagram, eu sempre falo, vá você no cinema, tire as suas próprias conclusões, e aí a gente conversa, debate um pouco sobre isso depois. Então vá lá assistir no cinema Homem-Aranha, Um Novo Dia, e obrigada por ter assistido esse vídeo, e até o próximo. Beijão e tchau!